A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico das quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo, através do Teu Espírito Santo, iluminando-nos e dando-nos entendimento para aplicarmos às nossas vidas aquilo que aprendermos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na semana passada nós terminamos o capítulo 1 do livro de Malaquias. E no capítulo 1, que começa com uma advertência de Deus na sua introdução, nós vemos em seguida Deus declarando seu amor pelo povo de Israel e mostrando de que forma ele os tem amado. Na sequência, nós vemos Deus rejeitar os sacrifícios, porque aqueles sacrifícios oferecidos pelo povo e ali na intermediação dos sacerdotes eram sacrifícios impuros, de acordo com a lei de Deus. No capítulo 2, Deus vai começar repreendendo os sacerdotes. Vamos então a este capítulo 2 de Malaquias. Vamos ler então, começando no verso 1 do capítulo 2 de Malaquias. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E começamos aqui o capítulo 2, mais uma vez Deus falando de advertência, porém agora de forma clara
ele vai fazer isto. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. O livro de Malaquias é um livro de advertência. Até aqui Deus mostrou aos sacerdotes suas atitudes reprováveis, aqueles animais cegos, aleijados, doentes, até roubados. Mas agora Deus vai falar das consequências que eles sofrerão se não se arrependerem. E aqui nesse verso primeiro, Deus está se dirigindo aos sacerdotes. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Malaquias tem 4 capítulos e nestes 4 capítulos a expressão Senhor dos Exércitos é citada 20 vezes. Senhor dos Exércitos, aquele que comanda todas as coisas. O que Deus fará então? Vamos já destacar aqui. Se vocês não derem ouvidos, o castigo virá, mas ele é condicional, se vocês não derem ouvidos. Então é um castigo condicional, o que mais uma vez nos deixa claro aqui que Deus dá oportunidade. E como Deus espera, como Deus é tolerante. Então ele disse, se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, olha, não é simplesmente deixar de oferecer sacrifícios reprováveis ou reprovados por Deus, mas fazer o inverso, passarem a honrar o nome de Deus. Eles deveriam, então, se dispor a honrar o nome de Deus. Esta é a condição para que eles não sofram o castigo que virá do Senhor. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Deus então está dizendo aqui que ele já começou a castigá-los. Primeira etapa disso, amaldiçoando as bênçãos deles, as bênçãos proferidas pelos sacerdotes. Eram eles que abençoavam, e eles abençoavam da parte de Deus. Deus está dizendo aqui, lançarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei. Então Deus já começou as maldições dele para os sacerdotes, começando por suas bênçãos, as palavras de bênção que eles destinavam ao povo. Então, amaldiçoarei as suas bênçãos. Os sacerdotes tinham a função de impetrar as bênçãos de Deus sobre o povo. Lá em Números 6, versos 23 a 27, nós temos a famosa bênção sacerdotal. Tem até um hino que nós gostamos bastante e cantamos na nossa igreja, uma bênção antiga. E o que Deus está dizendo aqui?
que as bênçãos dos sacerdotes seriam inúteis, elas não produziriam efeito, as pessoas não seriam abençoadas por Deus através das bênçãos dos sacerdotes. Deus não realizaria aquilo que os sacerdotes estivessem dizendo às pessoas na sua autoridade de abençoar. Deus está dizendo aqui: já comecei a fazer isto, vocês não serão abençoadores, as bênçãos de vocês não produzirão efeito. E Deus diz mais: por que isso? Até amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Ou seja, eles não adoravam a Deus, eles não serviam a Deus, eles não prestavam aquele culto a Deus através da oferta dos sacrifícios, dos holocaustos. Eles não faziam isso de coração, era uma mera formalidade, era um mero hábito e que já tinha se tornado, inclusive, um ato relaxado, feito de qualquer forma. E a Deus não interessa a formalidade vazia, não interessa honra da boca para fora. Não interessa que nós expressemos para com Ele palavras que nós não acreditamos, palavras que não venham do nosso coração, palavras que não mostrem uma dedicação nossa de vida a Ele, vida que o honre, vida que o glorifique. Vamos lembrar aí desta bênção sacerdotal, a bênção com a qual Deus, lá no passado, tinha dado a Moisés para que ele entregasse a Arão, e Arão e seus descendentes, os sacerdotes, abençoassem o povo. Olha, lembro aqui, por exemplo, de Eli. Ele era um servo dedicado a Deus, um sacerdote dedicado. Então Deus agia através do sacerdote Eli. E Eli mandou a mulher de Eucana, Ana, para casa com uma bênção, dizendo que ela ficaria grávida, que Deus estava atendendo a sua petição. Então, olha como Deus honrava o sacerdote, a autoridade sacerdotal. O problema de Eli nós sabemos, ele não usou desta autoridade para com seus filhos. Mas as bênçãos, eu estou usando isto aqui como um exemplo, as bênçãos dos sacerdotes favoráveis ao povo, às pessoas que as buscavam, elas eram atendidas por Deus. O que Deus está dizendo aqui? Não vou mais fazer isto se vocês não mudarem de atitude. Bênção sacerdotal, então. Números 6, de 22 a 27, nós lemos assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Agora vem a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então, é bom e nós até aprendemos aqui também isto. Como é que nós abençoamos as pessoas? Invocando o nome do Senhor. Porque é Deus quem abençoa. Nós somos seus instrumentos.
Bênçãos proferidas por nós, Deus diz aqui, nesta bênção sacerdotal. Elas são ouvidas por Ele e Ele abençoa. Percebam então esta autoridade dada por Deus aos sacerdotes. O problema aqui, na época de Malaquias, época depois de Neemias, é que os sacerdotes não estavam levando Deus a sério. E não levando Deus a sério, não levavam a sério o culto prestado ao Senhor também. Verso 3. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Olha aí, por causa de vocês, por causa das atitudes daqueles sacerdotes, Deus diz, vou destruir a sua descendência. E isto fica muito claro na história de Israel. Por causa de vocês, já nos levanta aqui uma grande advertência. Os culpados têm nome. Deus conhece, Deus sabe. E o que Ele faz? Ele toma atitudes. Vou destruir a sua descendência. O que isso significa? Não haveria mais sacerdotes da linhagem desses sacerdotes. Eles foram reprovados. Esfregarei na cara de vocês, outra expressão usada aqui em Malaquias. Qual a finalidade? Para envergonhá-los. Deus faria isto. E vamos continuar. Esfregarei os excrementos. O que é isto? As entranhas dos animais que eram levadas para fora do acampamento, para fora do arraial, e queimadas junto com o couro. Não eram queimadas no altar. Então, é bom que nós lembremos disso. Êxodo 29, verso 14, nós podemos citar aqui como exemplo. Temos aí Levítico 8, 17, 16, 27, mas vamos ficar aqui com Êxodo 29, verso 14 apenas. Diz assim: mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. E o verso explica, é oferta pelo pecado. Então o que nós vemos aqui? Por causa de vocês vou destruir a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Ou seja, assim como os excrementos que eram oferta pelo pecado, como nós lemos aqui, Deus está dizendo que os sacerdotes também eram considerados rejeitados por Deus, iam para fora do acampamento. Lançarei fora, é exatamente a explicação que temos aí a seguir. Rejeição dos falsos adoradores, juntamente com as partes ofertadas como pecado fora do acampamento. Isto é algo muito sério. Isto nos ensina muitas coisas. Embora nós estejamos em uma outra época, uma época em que nós não oferecemos animais, mas nós oferecemos nossa vida a Jesus. Nós nos reunimos para adorá-lo.
e também o adoramos na nossa intimidade, no nosso quarto, sozinhos nós e Deus. Deus vê o nosso coração. E quando nós estamos reunidos como igreja, como é a nossa adoração? Nós prestamos atenção naquilo que cantamos, sabemos o que estamos dedicando a Deus como louvor, as letras que cantamos e dedicamos a Ele fazem sentido? Nós o louvamos ou apenas gostamos do ritmo? Estamos falando de nossa adoração a Deus. E a leitura da Bíblia e os ensinamentos, nós nos concentramos, nós realmente estamos nos alimentando da palavra de Deus. É assim que nós podemos aplicar nos nossos dias o nosso culto a Deus, o nosso culto solene, sem falar no nosso modo de vida. Então, Deus olha para nós também. Queira Deus que não sejamos reprovados, porque se formos reprovados na nossa vida, na forma como nós a dedicamos a Ele, e no nosso culto, o culto prestado a Ele, Deus pode tomar também suas providências, nos fazendo ver o quanto estamos errados. E queira Deus tenhamos nossos olhos abertos, porque Deus sempre avisa antes de tomar uma atitude mais séria com relação a nós. Verso 4. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Aliança mantida com Levi. Levi, nós sabemos, é aquela tribo eleita por Deus para de seus descendentes, Levi, um dos 12 filhos de Jacó, seus descendentes virem os sacerdotes. Então, como nós já falamos, da descendência de Levi, no tempo de Moisés no deserto, nós temos os filhos de Moisés, os filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles foram escolhidos por Deus para serem os sacerdotes. Os outros descendentes, não filhos de Arão, mas os filhos de Moisés, outros descendentes de Levi, trabalhariam no templo também, mas não seriam os sacerdotes. Era uma aliança de Deus, aqui de forma simbólica, descrevendo com Levi, mas ali bem diretamente foi uma aliança com Arão. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência para que minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isto então? No rigor exigido por Deus. Ele queria que a aliança fosse mantida. O Senhor, ele estava sendo muito tolerante aqui. Conhecemos a história de Israel. Geralmente os sacerdotes morriam no altar quando faziam alguma coisa errada. Falta de cuidado, falta de atenção, negligência. Deus tirava a vida deles ali. Eles estavam oferecendo um sacrifício pelo povo, mas se não faziam da forma como Deus determinou, eles eram retirados do altar, do lugar ali do Santo dos Santos, através de uma corda que era amarrada no seu tornozelo. Olha como era rigorosa a lei cerimonial. Então, os sacerdotes morriam no altar quando não realizavam o sacrifício conforme a exigência de Deus. Já nos referimos a ele neste estudo. O que aconteceu com seus filhos, Ofni e Finéias? Eles dois não levaram Deus a sério, não levavam a oferta que o povo entregava para o holocausto a sério. Deus advertiu o próprio Eli em relação a isto. Samuel, ainda menino,
foi um dos instrumentos de Deus para advertir Eli. E o que aconteceu então? Deus impediu que a descendência de Eli continuasse a exercer o sacerdócio, em virtude de seu pecado de desrespeito ao altar do sacrifício. Pecado de seus 2 filhos, que morreram na guerra, lembram-se? A arca foi levada pelos filisteus. Eli tomou aquele susto, caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. Um dos filhos de Eli, sua esposa estava grávida, deu à luz o filho, pôs o nome de Icabô, que significa foi-se a glória. A arca da aliança tinha ido embora. Os dois filhos de Eli tinham morrido e o próprio sogro dela também. Depois, Icabô também, em virtude desta promessa de Deus a Eli, ele próprio não continua na descendência aí sacerdotal. Então, é bem bíblico. Há registros relacionados a isto. Verso 5, a minha aliança com ele, com Levi, simbolicamente, foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Este verso se refere a algo que aconteceu ainda quando o povo de Israel estava no deserto. É uma alusão a outro Finéias aqui que não tem nada a ver com um dos filhos de Eli. Este Finéias, neto de Arão. Olha, Eli não vem da descendência dele. Eli vem do outro braço de Levi e não de Finéias, neto de Arão. Está lá em Números 25, versos 10 a 13. Ele defendeu a honra de Deus ao matar 2 transgressores envolvidos em idolatria em conexão com Baal Peor. Deus saiu castigando o povo em virtude desta afronta. E o que Finéias fez? Ele tomou a atitude de defender o nome de Deus. Então, lá no verso 13, de forma bem específica, nós lemos lá, ele me temeu, a explicação está ali, um temor demonstrado por seu zelo pelo Senhor. Números 25, verso 13. Depois, está aqui mais uma lição de casa, vocês podem ler o capítulo inteiro e entender como é que aconteceu, o que foi esta adoração aqui a Baal Peor. Mas lá no verso 13, vou ler a partir do 10. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, portanto, da descendência de Eleazar, vindo através de Finéias, Deus faria isto. Filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Se nós fizermos um estudo da genealogia aqui de Arão, daqueles que de sua descendência foram sacerdotes,
nós vamos entender melhor o que Deus está dizendo aqui quando, na descendência de Eleazar em Finéias, ele estabelece este sacerdócio perpétuo. O que isso significa? Estes aqui do tempo de Malaquias não são descendentes de Finéias. Não há com eles uma aliança assim de Deus perpétua, porque está escrito aqui: Deus os retiraria do sacerdócio, Deus eliminaria a descendência deles. Vamos em frente. Verso 6. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Deus continua a falar aí de Finéias, de sua atitude. O dedicado servo de Deus, Finéias. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Vamos juntar esses dois versos aqui para falar aí sobre a função do sacerdote. Lá na aliança de Deus estabelecida com Levi, simbolicamente, e mais diretamente com o descendente de Eleazar, Finéias, que nós temos lá na atitude de Finéias. A verdadeira lei estava em sua boca. Nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Olha, sacerdotes, o que falam? Nós, nos nossos dias, se ligarmos esta palavra ao que Pedro disse, porque a igreja de Cristo hoje é sacerdócio real, é nação santa, é povo adquirido, povo exclusivo de Deus. E para quê? Para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, para ser instrumento de Deus para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, o que nós podemos entender aqui, uma chamada de atenção para nós. Aquele filho de Eleazar, descendente de Arão, portanto, vindo da tribo de Levi, a quem Deus prometeu que a aliança sacerdotal seria perpétua, como era a sua vida. Proferia a verdadeira lei, ou seja, ele era fiel à lei de Deus. Não havia falsidade em seus lábios, lábios puros. Vamos aprendendo como são nossos lábios, como anda a nossa dedicação a Deus. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Deus disse que estabeleceria a sua paz. Ele foi instrumento da paz de Deus, desviou muitos do pecado. Foi exemplo. E de que forma ele desviou muitos do pecado? Também está no verso 7, uma das responsabilidades do sacerdote. Então Deus vai explicar. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. É isso que nós entendemos que aconteceu lá atrás com Finéias, neto de Arão. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Para guardar o conhecimento é necessário conhecer a lei, conhecer a palavra de Deus. Era a responsabilidade do sacerdote conhecer a lei e o que mais? Da sua boca todos esperam a instrução na lei. Eles eram responsáveis por ensinar a lei, por ensinar e orientar o povo acerca da vontade de Deus
para a sua vida. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Essa era a função do sacerdote. Ele era mediador entre Deus e os homens. Não apenas ali, isto já é importante, mas não apenas ali, no momento do holocausto, quando os pecados eram expiados, quando havia um culto de gratidão, uma oferta de gratidão, alguém queria agradecer a Deus, quando alguém queria fazer algum voto, alguma coisa, o sacerdote, ele era este mediador. Mas não só isso, nós estamos vendo aqui. De sua boca, nada de engano, só seriedade, nada de falsidade. De sua boca, o conhecimento. De sua boca, todos esperavam a instrução na lei. E por quê? Deus diz aqui, através de Malaquias, porque ele, o sacerdote, é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nada disso se via nos dias de Malaquias. Então a sentença de Deus é até, assim, uma sentença que vem com muita tolerância. Deus esperou muito, porque antes ele exterminava, ele matava aquele sacerdote que não obedecia a sua lei. Pode ser que no tempo de Malaquias isto não estava sendo desta forma, porque a lei de Deus, houve uma época em que ficou perdida, o povo ficou sem o conhecimento. Ora, Neemias e Esdras restabeleceram aquele culto, trouxeram a lei de volta, explicaram a lei, chamaram os descendentes de Levi para colocá-los novamente no sacerdócio. Então, não há desculpa aqui, desculpa de falta de conhecimento, por exemplo. Não há desculpa de falta de conhecimento. Não há qualquer tipo de desculpa, na verdade. Deus providenciou para que a lei fosse encontrada, para que fosse lida por Esdras e Neemias, para que o povo fosse reconduzido. Passou um tempo, olha aí os sacerdotes relaxados novamente. Então Deus manda a sua advertência, mas esta é uma advertência, não é ainda o castigo, porque ela é condicional. Se eles não ouvissem o Senhor, se não se arrependessem, então Deus faria isto. Temos então aqui neste verso 7, versos 6 e 7. O 6, que era o procedimento lá de trás dos sacerdotes que temiam ao Senhor no exemplo inicial de Finéias, filho de Eleazar. E no verso 7, na sequência, a explicação de Deus aqui, que nós temos então como um sacerdote de Deus deve ser. Os sacerdotes tinham também a responsabilidade de ensinar a lei de Moisés. E, mais uma vez, voltando lá ao Pentateuco, livro de Levítico, nós lemos lá no capítulo 10, verso 11, esta parte da lei. Vamos começar antes porque ela está ligada aos versos anteriores. Começando no verso 8. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E o verso 11 é destacado, que é o que nós queremos salientar em relação à responsabilidade do sacerdote para com o ensino da lei. E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu
por meio de Moisés. É isto então o que nós vimos até aqui no nosso estudo. Deus, no capítulo 1, demonstrou o seu amor e falou das coisas erradas que os sacerdotes estavam fazendo. E no capítulo 2, Deus entra então com a sua advertência, falando o que aconteceria àqueles sacerdotes, e é até aqui uma palavra aos sacerdotes, porque eles eram os responsáveis, como nós vimos no final do estudo, pela orientação do povo. Eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Eles não podiam errar desta forma, não podiam ser relapsos dessa forma. Se hoje nós somos Igreja de Cristo, é claro que esta é uma aplicação para pastores, para professores de Bíblia, professores de EBD, para pregadores da palavra, para líderes de organizações na igreja, para líderes de departamentos, para a diretoria e liderança da igreja. É claro que é uma aplicação bem clara para cada um deles, mas podemos também aplicar na vida de todo servo de Deus este ensino, porque, como já falamos, Pedro disse que nós, a Igreja de Cristo, o povo exclusivo de Deus, nós somos sacerdotes, fazemos parte do sacerdócio real. E olha, os sacerdotes são aqueles que apresentam Deus ao mundo e o mundo a Deus. E de que forma nós fazemos isto? Além da pregação do Evangelho, mas há aqueles que de forma específica são chamados para isto os evangelistas, mas nós com o nosso estilo de vida também atraímos pessoas para Deus. Então, de que forma somos sacerdotes? Além do nosso modo de vida, nossos lábios em pureza e santidade, também o nosso culto, de que forma nós prestamos a Deus. É uma aplicação, portanto, para todos nós, não apenas para os líderes de igreja, não apenas para os pastores. Vamos ficar por aqui. Na próxima semana nós continuamos esta palavra de Deus aqui, primeiramente de advertência aos sacerdotes. E vamos lembrar, Deus sempre avisa antes de enviar a disciplina, antes de enviar o castigo. Obrigado por estar aqui conosco participando deste estudo. Esteja conosco na próxima semana, se esta for a vontade de Deus. Nós estamos encerrando, vamos orar e desde já agradecemos então a sua participação e a sua atenção. Vamos orar? Obrigado mais uma vez, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu estudar a Tua palavra. Ensina-nos, nosso Deus, a viver de acordo com a Tua vontade e a sermos responsáveis, porque esta foi uma tarefa que o Senhor nos deu. Responsáveis para que aqueles que não conhecem a Jesus possam conhecê-lo através de nossas vidas. Então somos responsáveis por proclamar a salvação a elas. Através do nosso modo de vida, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, da nossa dedicação a Ti. Ensina-nos, Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus a todos abençoe. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável.
Achei Jesus na palavra de Deus, que livre incomparável.